Faltam apenas 2 dias para a gente ter a possível aprovação do ETF de Bitcoin ou a sua rejeição. É um momento muito importante porque dependendo dessa decisão de Gary Gensler, especificamente da SEC como um todo, a gente pode ter o mercado subindo de uma forma exponencial ou o mercado ficando desanimado e caindo de uma forma não tão exponencial assim, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O ETF de fato pode ser aprovado no dia 10, vou mostrar para vocês o porquê que isso pode acontecer e o principal, obviamente, qual será o impacto disso no mercado, até onde o Bitcoin pode subir, qual é a quantidade de dinheiro que pode fluir para o mercado, fazendo assim uma movimentação de preço interessante, principalmente para você que está começando agora no mercado. Para quem já está aqui um pouco mais de tempo, conseguiu aproveitar a fase de acumulação comigo em 2023, conseguiu aproveitar a fase de fundo e agora deve estar ajeitando a sua carteira para surfar o bull market agora em 2024. Está chegando aqui de paraquedas, prazer, eu sou o Lucas. Nesse canal você sempre vai encontrar conteúdo cripto de qualidade, de uma forma sempre fundamentada, com base em dados, sendo o mais sensato possível. Estou no mercado cripto há mais de 4 anos agora em 2024 e praticamente a gente conseguiu acertar praticamente todas as análises que a gente veio fazendo desde 2020, que acaba sendo muito interessante para quem está aqui acompanhando, conseguiu surfar e ter ótimos resultados até agora. Então já se inscreve no canal, deixa o like para a gente cair aqui para dentro agora e entender como é que está funcionando essa questão do ETF do Bitcoin. Nós temos aqui justamente aquele documento que nós vemos acompanhando já tem bastante tempo, que é justamente o documento que nos diz quando pode ser essa aprovação, quando que é os deadlines do prazo final para a SEC de fato aceitar ou rejeitar o ETF de certas companhias aqui, de certas instituições. O que está para ser agora é o ARC21 Shares do Bitcoin ETF, que é justamente no dia 10/1, que é justamente essa grande especulação. Por que isso daqui está sendo feito aqui? Também tem aquela especulação da Grayscale, que uma vez que a Grayscale ela ganhou o processo contra a SEC, ela tem que aceitar logo o ETF da Grayscale. Se acertar da Grayscale, quando aprovar aqui o da ARC no dia 10, ela vai ter que aprovar outros também, porque isso abre escopo e aí vem aquela especulação de que teremos várias aprovações de ETF em uma única semana, podendo levar o preço às alturas. A questão é, sim, temos esse deadline final, que é no dia 10/1, e temos grandes chances disso realmente ser aprovado. Por quê? Quando a gente olha um outro documento, que é um formulário que precisa ser preenchido antes de alguma coisa ser listada nos Estados Unidos, nós já temos que esse 19B4, justamente esse formulário que é feito antes da listagem acontecer, ele já foi feito para praticamente todos os ETFs que nós temos para serem listados. Estão todos aqui com o IESO, que eles já fizeram esse formulário e já estão preparados para, de fato, lançar os seus ETFs para, de fato, isso daqui ser listado. Perceba uma coisa muito interessante aqui, ó. A maior custodiante dos ETFs será a Coinbase. Então, se você gosta um pouco do mercado de ações, gosta do mercado cripto e quer encontrar alguma coisa em comum aqui que tem, de certa forma, uma convexidade, um alto potencial de ganho com uma perda ilimitada, para mim, ao meu ver, Coinbase pode ser uma dessas ações justamente porque ela vai conseguir ter uma boa remuneração em 2024, não só com as taxas da sua plataforma, mas também a custódia que ela vai fazer para os ETFs. Dito isso, nós temos um caminho aberto de que dia 10 a gente pode ter essa aprovação, acredito nisso, de fato eu acredito que isso pode vir a acontecer devido a esse deadline e devido aos formulários praticamente preenchidos por todos os outros ETFs, devido a Grayscale ter ganhado contra a SEC também, então as chances estão muito altas e isso não é à toa porque o mercado vem subindo já desde o ano passado com essa especulação. Agora, qual seria o impacto quando isso de fato for aprovado? Quanto de dinheiro pode fluir para o mercado e quanto de dinheiro está fluindo nesse exato momento? Só aqui já vale o like, não vale? Deixa o like aí se você não deu like até agora, que ajuda muito também esse vídeo a chegar a mais pessoas e as pessoas entenderem como é que funciona essa questão do ETF, se preparar antes disso daqui acontecer. Já falta pelo menos 2 dias aí, né? Tá logo em cima. Aqui nós temos o Capital Flow, que eu acho muito importante da gente analisar. Quando nós temos verdinho, obviamente é o capital fluindo para o mercado cripto. E obviamente nós temos uma pressão de compra fazendo com que o mercado cripto subisse. Isso em todos os outros ciclos. Tivemos isso daqui acontecendo aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa bolinha aqui para ficar um pouco melhor para vocês conseguirem ver. Aqui, ó. Isso aconteceu nesse período aqui. Isso aconteceu nesse período aqui, que eu estou no Mac, fica difícil de desenhar, e isso aconteceu nesse período no market passado, e está começando a acontecer nesse período agora aqui, ó, onde nós temos justamente essa linha verde começando a aumentar, o capital voltando a fluir para o mercado cripto e nós começamos o bull market, como eu mencionei para vocês, ali no final do ano passado. Continuo acreditando que estamos no início de um bull market. Então o capital, ele já vem aumentando, ele vem fluindo. Nós tivemos muitos ETFs, outras instituições, não nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, entre outras partes do mundo,
comprando muito Bitcoin, assim como a MicroStrategy também. Agora nós temos esse capital fluindo novamente no mercado que mostra essa pressão de compra. E aí, meus queridos e queridas, o que poderia acontecer com o preço do Bitcoin? Quando a gente pega aqui um estudo feito justamente por esse camarada que eu acho muito interessante, em que ele pega os dados on-chain da Glassnode e faz uma estimativa do quanto precisa para mover $1 no preço do Bitcoin, com um multiplicador de 4 vezes em média do que aconteceu em todos os anos dos ciclos do Bitcoin, todos esses 4 ciclos passados aqui, a média foi que é necessário 25 centavos para mover o preço do Bitcoin em cerca de $1 com esse multiplicador de 4 que eu estou mencionando para vocês. Dito isso, meus queridos e queridas, qual é o potencial de preço, de valorização que pode ter com o Bitcoin nesse ciclo? Não tudo de uma vez, porque vai ser um capital que ele não vai entrar 1 trilhão em um dia só. Vai ser um fluxo de capital constante e isso é importante da gente entender, tá? Dito isso, qual que seriam as projeções? Nós temos projeções para 3 cenários aqui. Um flow de 300 bilhões, um inflow de 800 bilhões e um inflow de 1,7 trilhões. Lucas, onde é que você está tirando esses dados? Onde é que está tirando esses números aqui? Justamente desse ponto que eu vou te mostrar agora, então fica comigo. 1%, se nós pegamos 1%, meus queridos e queridas, dos 30 trilhões que nós temos em gerenciamento dessas grandes instituições, BlackRock, Fidelity, entre outros grandes bancos, entre grandes instituições gestoras de ativos, se pegamos 1% dos 30 trilhões, nós temos cerca de 300 bilhões que poderia fluir para o preço do Bitcoin. Levando em consideração que a cada 25 centavos temos uma movimentação de preço de $1 com essa multiplicação de 4 vezes, poderíamos dizer que o Bitcoin poderia chegar a 1,2 trilhões, somente o valor de mercado do Bitcoin, agora em 2024 com essa aprovação dos ETFs. Aonde que isso colocaria, qual o preço do Bitcoin? Isso colocaria o Bitcoin a um preço de $61.224. Isso se ele conseguir ter 300 bilhões de fluxo, 1% dos 30 trilhões, levaria a 1,2 trilhões de valor de mercado, colocando ele $61.000. Acredito que isso pode acontecer? Óbvio. Por quê? Porque já aconteceu. O Bitcoin já meio que bateu maiores patamares de $61.000, ou seja, ele já valeu mais do que 1,2 trilhões de dólares aqui. O segundo cenário qual seria? O segundo cenário seria um fluxo de 800 bilhões entrando para o preço do Bitcoin. Mais uma vez pegando 1% dessas instituições e outros capitais, outros inflows que poderia acontecer por parte do varejo, por parte de outras empresas, porque foi aquilo que eu falei no vídeo de previsões de 2024. Se você ainda não viu, se inscreve no canal que você está perdendo muito conteúdo. Aquilo que eu falei é sempre conteúdo sensato com a maior qualidade aqui. Vocês viram nas previsões que eu fiz uma previsão para 2024 que as empresas vão começar a adicionar Bitcoin ao seu balanço. Tem uma lei que está passando para isso, que vai facilitar e vai permitir com que eles consigam colocar e incrementar o Bitcoin ao seu balanço. Não como um ativo intangível, mas de fato como um ativo que pode fazer parte. Já expliquei isso para vocês lá no vídeo de previsões. Isso contribuiria para esses 800 bilhões, para mais capital aqui. Isso colocaria o preço do Bitcoin, o valor dele como o mercado como um todo, em cerca de 3,2 trilhões de dólares. Dividindo isso daqui, nós teríamos um preço do Bitcoin de $163.000. Isso aqui, meus queridos e queridas, eu realmente acho plausível. Por quê? Plausível eu quero dizer que de fato pode acontecer. Quando eu olho isso daqui e olho esses 3 trilhões, eu vejo o mercado de criptomoedas dobrando o que ele chegou no bull market passado. Então eu vejo o mercado cripto como um todo chegando a pelo menos 5, 6 trilhões de valor de mercado. O Bitcoin, em sua maior parte do tempo, representou cerca de 40% a 50% do mercado cripto como um todo. Então, se o mercado cripto chega a 6 trilhões, o Bitcoin mordendo entre 40% a 50%, teremos um valor aproximado de cerca de 3 trilhões, podendo fazer o Bitcoin chegar a 163 milhões. Aquilo que eu falei para vocês, não é um fluxo da noite para o dia, é um fluxo constante que vai acontecer ao longo desse ano. Já vou explicar para vocês qual é a minha previsão expectativa assim que a gente tiver a aprovação, qual poderia ser o impacto direto aqui. E o terceiro e último cenário, meus queridos e queridas, é justamente a gente pegar essa liquidez um pouco mais global, por assim dizer. Como assim? Se a gente pega o S&P 500 e a liquidez global, nós temos hoje no mercado um fluxo de cerca de 170 trilhões aqui nessa liquidez global. E como eu já fiz uma expectativa com vocês, se a gente pega o mercado de ouro, pega o mercado de títulos, pega o mercado do mercado imobiliário, pega o mercado de dinheiro, o dólar mesmo, as moedas fiduciárias,
e a gente morde uma parcela disso daqui, ou seja, o preço, o capital começa a fluir para o Bitcoin. Por quê? A gente pega a macroeconomia, principalmente esse ano, com essa expectativa de queda de juros, a gente vai ter um menor incentivo para as pessoas comprarem títulos, menor incentivo para as pessoas irem comprar ouro e um maior incentivo para as pessoas virem para ativos de risco. Então esse é mais um fluxo, mais um ciclo que acaba acontecendo. Então nós podemos ter de fato esse fluxo saindo do mercado tradicional e indo para o mercado cripto, que é justamente a expectativa e pegando a liquidez global, todos os ativos que nós temos praticamente aqui. Qual que seria o preço do Bitcoin se isso acontecesse? Pegando somente um mísero % de cerca de 170 trilhões da liquidez global, teríamos cerca de 1,7 trilhões. Colocando o preço do Bitcoin naquele multiplicador de 4 vezes 0,25 centavos para um dólar na movimentação de preço do Bitcoin, colocaria o Bitcoin em quase 7 trilhões de valor de mercado, colocando ele em 6,8 trilhões de valor de mercado, o que colocaria o preço do Bitcoin em cerca de 347 mil dólares, se a gente for arredondar esses 938 dólares aqui, quase cerca de 347 mil dólares. Ainda assim, meus queridos e queridas, não teria passado o preço do ouro, o valor de mercado do ouro, que está em cerca de 9, 10 trilhões agora, então tem muito chão para ainda acontecer. O que eu mais acredito no próximo ciclo? Eu vejo um cenário mais ou menos como esse daqui. O Bitcoin com um valor de mercado de cerca de 3,2 trilhões e eu posso estar errado, posso estar subestimando pressões de compra, mas como eu gosto sempre de ser o pé no chão, manter o mais realista possível, eu olho para isso daqui. Por que o mais realista possível? Porque se eu acertar na minha análise em questões de mais realista possível, cerca de 164 mil dólares, vou estar ok, vou ter acertado. Só que se eu errar isso aqui subir ainda mais, por eu ter feito uma projeção não super otimista, mas mais realista, eu vou me surpreender e vou ganhar ainda mais dinheiro. Então por isso que eu gosto de fazer uma projeção aqui, uma análise com o pé no chão, sendo o mais realista possível, porque se vier a mais, aí nós temos mais ganhos, acaba sendo uma surpresa. O racional por trás disso tudo, eu acabei já explicando para vocês do porquê eu acredito mais de 164 mil dólares. Porque se a gente pega a dominância do Bitcoin, aquilo que eu falo para vocês, em ciclos de alta, presta atenção. Isso daqui, meus queridos, o Bitcoin está fazendo cerca de 60% a 70% do mercado. Por quê? Bear market. Em bull market, a dominância cai a esses patamares mais baixos, Se ficarmos nessa mesma onda aqui, quando o próximo bull market das altcoins, a temporada das altcoins começar a acontecer e essa dominância voltar a cair, pode voltar para os mesmos patamares que teve em ciclos passados, colocando o Bitcoin em cerca, mais uma vez, de 50% a 40% da dominância do mercado, chegando a 6 trilhões, 3 trilhões do Bitcoin, chegaria a cerca de 170 mil dólares, que é a projeção mais realista que eu poderia fazer. Dito isso, meus queridos e queridas, quando a gente olha para dados on-chain, ele mostra muito isso. Então, Lucas, qual que vai ser o preço do Bitcoin quando a gente tiver a aprovação de Ethereum no dia 10, se a gente tiver? Acredito que ele pode levar o preço do Bitcoin a cerca de 50 mil dólares, 52 mil dólares, tendo uma alta de cerca de 25%. Por quê? Estamos chegando perto do halving, meus queridos e queridas, e o halving aqui, ele mostra o preço do Bitcoin, que seria um preço justo de 53 mil. E todos os outros ciclos passados, ou estávamos acima, ou estávamos exatamente nesse pontinho do valor justo do Bitcoin. Então, por isso que eu acredito com uma projeção da Glassnode também de fluxo de cerca de 70 milhões entrando no mercado do Bitcoin ao todo, como eu falei para vocês, acredito que poderia levar o preço a 53 mil dólares, sendo uma alta de 25%, como essa daqui que eu acabei de colocar para vocês. 24,65% para ser mais exato, colocando ele no patamar de 51.500, 52 mil dólares. Porque eu também estou olhando para isso, meus queridos e queridas, porque se a gente pega, essa foi a faixa em que o Bitcoin ficou movimentando aqui, ficou movimentando aqui, e agora, mais uma vez, está movimentando aqui. E o próximo suporte seria justamente essa faixa de bull market, que colocaria o preço do Bitcoin em cerca de 36.700, 38 mil dólares, 37 mil dólares. Por isso que eu acho difícil ele cair abaixo disso daqui. Se cair, o pior cenário seria aqui, mas teria que passar por toda essa zona de compra aqui, que é uma zona de compra absurda. Lucas, como assim? Se a gente pega esse indicador VPVR, a gente consegue ver isso de uma forma muito clara. Perceba, meus queridos e queridas, que tá bem aqui, ó. Tá vendo essa faixa aqui mais forte, ó? Em 21 mil dólares. Por isso que eu acredito que a gente não vai retestar aqueles 15, 16 mil dólares que a gente teve no fundo em 2022. Sem falar que temos mais essa zona aqui de compra. E nesse momento que estamos passando, presta atenção, ó. É justamente nesse patamar que eu mostrei, nesse patamar aqui,
nesse patamar aqui, é o patamar que nós temos justamente esse volume de compra absurdo aqui, ó. Esse volume de compra que está justamente nessa resistência do Bitcoin, 47 mil, 48 mil. Quando a gente passar disso daqui, a gente vai ter um fluxo mais lindo e mais limpo para subir rapidamente, pelo menos até essa faixa de 50 mil dólares, 53 mil dólares aqui, tá? Então essa é a minha expectativa para mais conteúdo de uma forma gratuita todos os dias em Reels e posts e caixinhas de pergunta no Story. É só me seguir no Instagram, lucas.amendola com 2 As no final, que você vai encontrar muito mais conteúdo lá. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é só da forma como analiso o mercado e gosto de trazer ensinamentos para vocês, justamente para mostrar como eu estou investindo e que eu estou olhando de fato. Podemos ter essa aprovação, acredito que realmente pode acontecer devido a todos esses fatores que nós temos, ou pode também ser uma simples manipulação por parte de grandes instituições e quando sair dia 10, eles falam que não vão aprovar, o mercado cai. Se isso acontecer, eu estou preparado, porque eu tenho a minha carteira dividida em 5 caixinhas utilizando o método Barca, que é aquele método que eu já desenvolvi há anos para mim, que vem performando, auto-performando o mercado, né? Subindo mais que o Bitcoin e caindo menos que o Bitcoin já tem mais de 3 anos. Então isso acaba sendo muito importante, porque se cair, eu vou aproveitar para comprar ainda mais, justamente, principalmente altcoins, que eu acredito que para mim está na hora, já venho falando disso desde o ano passado, ali por dezembro, novembro, que eu mencionei para vocês que eu ia começar a mudar minha carteira, porque eu acredito que o marketing de fato começou, estamos nos estágios iniciais. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo esses vídeos e não ficar por fora, porque é sempre conteúdo de qualidade. Tenham ótimos lucros, uma ótima semana e eu vejo você no próximo vídeo na quarta-feira. Tamo junto!